Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mudando a expressão fisionômica, que se tornou séria e melancólica, Tânia sentou-se num colchão ao rés do chão, junto a uma menina aparentando talvez uns 6 anos de idade, magra e com os olhos parados, fixos em algum ponto, não reagindo nem ao afago da professora em seus miúdos cabelos. Diante de nossa expectação, ela explicou. Esta é a pequena Ilhuma, nome que encontramos bordado em seu casaco quando a resgatamos no meio da rua. Pelo que pudemos descobrir, e mesmo assim sem muita certeza, ela deve ter sido testemunha de algum horror, provavelmente quando da perda dos pais. Ilhuma não fala e está, se posso definir deste modo, numa vida vegetativa, sem responder aos estímulos que lhe oferecemos. Senti-me sem ação, procurando palavras, e como não as encontrei, ironia para quem sempre as tem tão fácil nos dedos das mãos, dirigi meu olhar para Kuznan e Saldi, pedindo-lhes socorro. Os dois estavam também sem palavras. Nervoso, Kuznan passeava a máquina fotográfica entre as mãos e suava como um adolescente diante de situação embaraçosa. Seu porte físico avantajado agora se assemelhava a um garotão gorducho que não representa perigo. Saldi também estava diferente, com o olhar meio perdido entre as crianças e os poucos móveis daquele salão transformado em orfanato. Compreendi que a equipe estava num daqueles perigosos momentos de humanização, quando o profissional imparcial cede lugar ao homem afetivo, mas, sinceramente, não sei se isso é realmente algo ruim ou perigoso. O não envolvimento emocional numa reportagem traz o perigo real do endurecimento do coração, da análise superficial, fria dos sentimentos envolvidos, e isso também representa um procedimento não muito bom, uma vez que ao longo do tempo vai criando raízes de insensibilidade, de indiferença. Ergui o olhar, estendendo-o pelo recinto e fiquei naquele dilema, entre o ser profissional e o ser humano, como se estivesse diante do teclado lendo o texto e procurando concatenar as ideias para prosseguir a redação. Num primeiro impulso temos vontade de refazer tudo o que já está escrito, depois relemos e acomodamos o pensamento em como está deve ficar, bastando dar sequência, reservando ao final a reflexão que quase nos fez reiniciar o trabalho. Com o faro de jornalistas, fomos em busca das crianças que estavam à nossa frente. Será como jornalistas que iremos continuar? Estava nessa conclusão quando Kuznan perguntou a Tânia se podia tirar umas fotos. Ela, então, ergueu a voz, explicando às crianças quem éramos, o que pretendíamos, e que não tivessem receio, pois seria bom o nosso trabalho. A criançada reagiu bem, desinibindo-se com o passar dos minutos no relógio do tempo. Enquanto Kuznan tentava se ajeitar com a meninada, a cada registro fotográfico ouvíamos os tiros da batalha que era travada nas proximidades. Não restava a menor dúvida quanto à informação prestada pelo guarda nacionalista. A queda da capital era iminente, e nosso trabalho tinha de ser agilizado. Após algumas anotações, Tânia nos levou aos fundos, num pequeno quarto improvisado com paredes de lençóis pendurados, localizado ao lado da cozinha, para, segundo nos informou, apresentar-nos a verdadeira responsável pelos cuidados dispensados àquelas meninas e meninos. Ela está muito doente, com febre, tendo enfraquecido, mas felizmente há 2 dias vem melhorando, e já retomou uma alimentação mais forte. Seu nome é Ana. Tânia abriu uma cortina utilizada como porta e adentramos o pequeno quarto onde cabia uma cama, um pequeno armário de 2 portas e uma cadeira. Uma voz enfraquecida, meiga, cortou o silêncio respeitoso de nossa parte. O que está acontecendo, Tânia? Minha amiga, estes são os senhores Kuznan, Saldi e Zoldan, jornalistas internacionais, e que estão fazendo uma reportagem sobre as crianças abandonadas, vítimas da guerra. Eles poderão nos auxiliar muito, tenho certeza. Acompanhando suas últimas palavras, Tânia nos endereçou um olhar suplicante que, com sinceridade, deixou-me desconcertado. Quem éramos nós para prometer alguma coisa?
Tomei de coragem e falei pelo grupo. Faremos o melhor ao nosso alcance. Nós só temos que agradecer, respondeu Ana, recostada ao travesseiro. Tânia segurava a mão esquerda de Ana entre as suas, e pude ver quando apertou, num gesto típico de alegria e fortalecimento da fé. Sorri e pedi licença para registrarmos através da fotografia aquela cena de união entre duas amigas, retrato que, tinha certeza, seria símbolo de algo maior, algum dia. Decidimos nos dividir para colher as informações necessárias à redação da reportagem. Saudi e Kuznan saíram com Tânia para entrevistar-lhe algumas crianças, enquanto mantive-me com Ana. Tudo rápido, para que pudéssemos nos deslocar para a cobertura da invasão que naquele momento se processava. Sentado ao lado daquela mulher de feições magras, desfigurada pela doença, mas de sorriso cativante, reconheci-lhe o cabelo longo, entre o ruivo e o loiro, os olhos escuros de meiga expressão a me convidarem à paz de espírito. Ana. Ana Lukova. Desculpe me perguntar, mas quantos anos? 26. Alguma formação profissional? Sou professora. Então, temos duas professoras. Da mesma escola. Isso mesmo. E sua família? Perdi meus pais aos 11 anos, vítimas de um acidente de trânsito. Desde então estive aos cuidados de tios que já se retiraram de Gramsci, fugidos da ameaça da guerra. Vivo sozinha há mais de 6 meses. Você não quis ir com eles? Preferi ficar, continuar a dar aula na escola. E como veio a cuidar de crianças abandonadas? Com o cerco à cidade e os bombardeios, as aulas foram suspensas e depois a escola foi atingida por bombas. Foi quando comecei a ver cenas de crianças perdidas dos pais e sem ter para onde ir. Juntei-me a Tânia e começamos esse trabalho. Esta casa é de vocês? É de Deus. Ocupamo-la porque estava vazia. Um pequeno acesso de tosse interrompeu a entrevista. Deixei o bloco de anotações de lado, pois o gravador estava sem pilha, e valendo-me de um termômetro, verifiquei se ela estava febril. Felizmente sua temperatura estava normal e, por suas explicações, cheguei à conclusão que sua doença estava associada à má nutrição e possível infecção intestinal, já em estágio final. Consultei o relógio e ele apontava a hora da partida. Iniciei a despedida prometendo voltar com ajuda, mesmo sem saber, na verdade, se poderia fazer isso, mas que importância havia nisso, se minhas palavras lhe faziam bem. Apertamos as mãos em gesto de despedida, como milhares de vezes já havíamos feito, com as mais diversas pessoas, sentindo, desta vez, um impulso diferente, uma emoção estranha, que nunca houvera sentido. Em pé, junto à saída daquele cômodo improvisado, disse-lhe, não sei explicar porquê. Não deixarei vocês sozinhas. E dirigindo-me a Ana Lukova, fixando meu olhar naqueles olhos que me acalmavam, exclamei. Não vou lhe abandonar. Lá fora os tiros se sucediam ao longe. A terra estremecia ao clamor das bombas caídas do céu. O fogo da artilharia levantava rolos de fumaça negra, e os combates ganhavam as ruas de Gramsci, em trânsito para a região central, onde estava o palácio do governo nacionalista e toda a administração, inclusive nosso bunker jornalístico. A porta do abrigo infantil voltou a ficar fechada e corremos escadaria acima, ganhando a rua, como se fôssemos soldados fugindo do inimigo. Cruzamos uma esquina e guardei na memória o nome da rua, lido de relance na placa cravada num prédio. Rua Balakirev. Triste a música do momento a anunciar a morte e a destruição e não a beleza sinfônica da natureza, da vida. Capítulo 4. Músicas. Gramsci era uma cidade de tradição musical. Desde o século XVIII que ela aparecia nas referências da música clássica, não tanto por ter sido o berço de grandes compositores,
mas por ter se erigido em centro cultural amante da música de todos os tempos, mantenedora de boas orquestras, teatros e príncipes dispostos a patrocinar a vinda de músicos internacionais para brilhantes concertos. Personagens extravagantes, como o príncipe Zamarov, um rico perdulário do século XIX que se comprazia em festas ruidosas e ruinosas para sua fortuna, não mediam esforços para trazer a boa música de todos os cantos da Europa. Fizeram a tradição que muito honrava a capital da Terânia, verdadeiro orgulho de seus habitantes, embora ela não tivesse se transformado em centro de peregrinação obrigatório dos amantes da música. Confesso minha curiosidade em conhecer esta cidade que, por obra de seus administradores, mantinha ruas, praças, avenidas, teatros e outros edifícios e logradouros públicos batizados com o nome de grandes compositores e literatos, principalmente os que fizeram a glória dos povos integrantes do leste europeu, embora a Terênia, por justiça geográfica, esteja localizada em território asiático. Entretanto, a divisão político-social a ocidentalizara, fazendo parte, com o passar do tempo histórico, da região europeia. Nem as convulsões políticas do século XX a destronaram do privilégio de fazer parte do circuito internacional da música erudita, adaptando-se aos novos tempos e refletindo ainda um pouco do brilho de outras épocas, embora com menos Fausto. Logo depois de instalado no Hotel Glinka, já uma homenagem de primeira grandeza, e ficar inteirado das ações jornalísticas que se desenvolviam, passei uma tarde caminhando com Saldi, meu intérprete e amigo, pelas ruas principais, entrando e saindo de museus, teatros, praças, palácios, igrejas. Foi um roteiro turístico-cultural que nos valeu uma bela reportagem, publicada em prestigiosa revista francesa. Recebi o exemplar já instalado no bunker, com a orquestra da artilharia, regida pelo general Rastov, executando um concerto de mísseis e bombas sem dó. Como péssimo maestro, o general fazia sua orquestra disparar acordes dissonantes para todos os lados, indiscriminadamente. Dia após dia, a Praça Tchaikovsky, em frente ao hotel, foi perdendo sua beleza, reduzida a troféu de guerra. Nada foi poupado. Um patrimônio incalculável estava perdido. Num combate entre as tropas em conflito, bazucas e tanques haviam destruído fachadas interiores de prédios visitados por alguns desses mesmos artistas que tinham seus nomes homenageados. Os milicianos nacionalistas ganharam as primeiras batalhas, mas a humanidade havia perdido parte de sua história, de sua identidade cultural, substituída por outra história, marcada por horrores que desorientam e despersonalizam o homem. Lembro-me da graciosa majestade do Teatro Tolstói, reduto de apresentações literárias, musicais e teatrais que marcaram a geração da primeira metade do século XX, finamente decorado em concordância com sua arquitetura em estilo neoclássico. Respirava-se nele a aristocracia das classes mais abastadas. Agora era um monumento desfigurado, resistindo bravo e toscamente ao trágico final que se delineava. Duas músicas contrastantes conviviam em Gramsci. O silêncio da velha arte, calada pelo famigerado egoísmo humano da posse material e escravização do semelhante. A ruidosa guerra, com seu acervo de crueldades, apanágio do orgulho que sepulta a bondade. A música, quando elevação do espírito, sempre será sublime, tocante, em vibrações que molduram a alma de beleza. A guerra, sejam quais forem os motivos, jamais se justifica, será sempre o retrato do homem animalizado, embrutecido, vibrando na paixão, nos desejos inferiores. Será o trinar dos pássaros, numa manhã, vergonhoso para o orgulho humano, que então prefere a violência das balas ceifando vidas. Por que as frases de um livro devem necessariamente ser gravadas com tinta vermelha, do sangue daqueles que morrem sem ter parte nos ódios? Estou lendo este texto e descubro nele não o jornalista, mas o cronista internacional de preocupações humanistas. O Peter Zoldan da redação,
recebendo os informes dos meios de comunicação e traduzindo-os na linguagem do quase editorial, da análise sociopolítica, revoltado com os acontecimentos, com uma linguagem adulterada pelos sentimentos do cidadão, do homem, da pessoa Peter Zoldan. Sobre a mesa, uma nota melancólica de Saldi. Acaba de ser confirmada a morte de um cinegrafista inglês. Não há ninguém para tocar a marcha fúnebre de Chopin, ou o Requiem de Mozart. Coloco a cabeça entre as mãos e me pergunto, em voz alta: o que estamos fazendo aqui? Capítulo 5. Nas ruas de Gramsci. Subimos a rua Balakirev correndo o mais rápido possível, no limite de nossa condição física e respeitando o passo mais lento de Kuznan, como um pequeno grupo de soldados desajeitados, até atingirmos a Avenida Shostakovich, ouvindo sempre as rajadas de metralhadoras no meio de um tiroteio. Quando paramos na esquina de acesso à avenida, uma bala perdida atingiu a parede logo acima de nossas cabeças. Imediatamente nos agachamos, tentando identificar o que acontecia. Kuznan deitou no chão, meio corpo na avenida, tentando fotografar alguma coisa. Sai daí, Kuznan! Gritou Saldi. Fica quieto, estou fazendo meu trabalho, respondeu mal-humorado e com o costumeiro acompanhamento de palavras não publicáveis. À nossa esquerda, os milicianos nacionalistas estavam entrincheirados em barricadas improvisadas, além de espalhados pelos prédios, em confronto direto com uma tropa do exército invasor. Pensei em sair dali, correr para trás das posições milicianas, mas os pensamentos não estavam coordenados com as ações e fiquei parado na posição de espectador, com medo, mas incapacitado de uma atitude mais eficaz. Deitando o olhar ao longo da avenida, percebi 2 veículos blindados se aproximando. Estou vendo blindados avançando. Vai ser um massacre. Quantos são? Perguntou Saldi, enquanto fazia anotações. São 2, respondi. Meus olhos de jornalista começaram a registrar a extensão da cena de guerra que presenciávamos. 2 tanques avançavam por entre os destroços procurando melhor posição para atingir com seus tiros as barricadas, o que seria fatal para os milicianos, até aí portando fuzis e metralhadores, impotentes contra esses gigantes blindados. Um soldado tomou posição próximo a nós, protegido por alguns destroços caídos no asfalto, fixando-nos por alguns instantes. Seus olhos cruzaram com os meus. Qual o significado profundo daquela expressão? Temor? Indiferença? Proteção? Lembranças? Um pedido de ajuda? A certeza da coragem? Fiquei imaginando o pensamento que aqueles olhos podiam revelar. Como podemos imaginar o que não sabemos? Aquilo que não temos acesso, mas tão somente a capa exterior do sentimento na expressão do rosto. Não, eu não posso imaginar o que aquele soldado pensava, o que ele sentia. Meus próprios sentimentos eram confusos, mistura de medo com dever a cumprir, de coragem com humanitarismo, e sem estar diretamente envolvido, quanto mais não seriam confusos, contraditórios naquele soldado entre a vida e a morte. Mas, aqui estou novamente a tentar classificar o desconhecido, quando apenas trocamos um olhar passageiro, desviado para a ação militar. Ele, concentrado na movimentação do inimigo, eu, procurando abarcar todos os lances que envolviam as partes em luta. Quando os tanques pareciam ter tomado posição, provocando entre os milicianos intensa troca de local para se protegerem e continuarem a batalha, um rastro de fogo acompanhado de intenso barulho saiu da sacada de um prédio à nossa frente e algo atingiu um dos tanques, explodindo. O blindado onipotente parecia agora uma panela velha queimando. Havia sido, sem dúvida, um foguete, e podíamos ver os milicianos apontarem o lança-foguete para o outro tanque. Em alguns segundos a perícia de ambos os lados foi testada,
dando vantagem mais uma vez aos milicianos, que contaram com o apoio da surpresa. Com a eliminação do segundo tanque, os milicianos pularam as barricadas e investiram contra o exército, não economizando munição e coragem. Aquela tropa de valentes ex-cidadãos em defesa da liberdade lembrava-me o povo nas ruas, decretando o fim da monarquia e implantando a revolução naquela França carcomida pelo absolutismo. Só que desta vez a história era outra, o tempo era outro, assim como os personagens. E havia a cobertura da mídia, que contava com o sangue frio dos profissionais que corriam atrás da notícia e da imagem que falasse por 1000 palavras. Muitos tiros depois, ouvi meu nome ser chamado. Zoldan, Zoldan. Olhei para os lados e descobri o tenente miliciano Andrei Krajicek atirando-se sobre mim. Rolei pelo chão e ouvi 2 tiros que me ensurdeceram, de tão perto. Como não sabia o que estava acontecendo, aguardei alguns instantes, ouvindo então a mesma voz. Desculpe, amigo, mas não podia deixar você ser morto. Ainda deitado, olhei para ele, e devia estar tão assustado que Andrei, rindo, tratou logo de me esclarecer. Calma, era apenas um miserável soldado escondido, um franco atirador. Tive de lhe derrubar, senão você seria o alvejado. Eu estava agradecido, mas um tanto quanto descontrolado, olhando para Andrei, que se conservava agachado, de pistola na mão, aguardando não sei o quê. Será que depois de me jogar no chão ele não teria a gentileza de me ajudar a ficar em pé? Logo reconheci o ridículo desse pensamento a quem eu devia a vida e procurei me recompor, recolhendo o bloco de anotações e a caneta. Observador, Andrei comentou. Vejo que sua mania de escrever somente com caneta e continua. Nem mesmo o lápis que lhe dei de presente foi razão suficiente para mudar esse hábito. Como você está vendo, é um hábito, respondi com um sorriso nos lábios. Estendi minha mão em gesto solidário que lhe acompanhou. Volte daqui e aguarde as notícias, é melhor. Com esse conselho, continuou sua marcha à frente, no comando de seus soldados. Agora já sabia onde estavam os guardas nacionalistas que normalmente protegiam nosso bunker. Desde minha chegada a Gramsci havia feito amizade com o tenente Andrei Krajicek, destacado para dar proteção aos jornalistas estrangeiros. Ele não era um civil engajado na luta, mas um militar de carreira que até pouco tempo fazia parte do exército hoje invasor. As ideias nacionalistas haviam-no deslocado de lado. Era um herói para Terênia, mas um desertor e guerrilheiro para seus ex-comandantes. Seguindo seu conselho, comecei a retornar, procurando por Saldi e Kuznan, dos quais havia me separado. Pude então observar a extensão da tragédia daquela batalha. Vários corpos estendiam-se no asfalto, enquanto uma espécie de rescaldo era feito pelos milicianos. Alguns tiros eram ouvidos e a expressão de vitória estava nos gestos que levantavam no ar as armas do inimigo. Presenciei algumas cenas repugnantes até localizar Kuznan, de expressão aborrecida, mãos nos bolsos, agigantando ainda mais sua barriga. O que foi, Kuznan? Qual é o problema? Acabou a bateria da máquina, acabaram as fotos, esse é o problema. Tudo bem, enquanto dava tapinhas em suas largas costas, não se aborreça, você fotografou o suficiente. O restante descreveremos por palavras. Continuei a caminhar em direção a Saldi, que se localizara mais adiante, deixando Kuznan sozinho com seus costumeiros discursos recheados por palavrório impublicável. Jurei naquele momento que até o final da guerra ainda conseguiria corrigi-lo desse vício tão desagradável para os meus ouvidos. Então, Zoldan, foi lá na frente. Quase morri. O tenente Andrei me salvou de um franco atirador. Por isso dizemos que este mundo é pequeno, comentou. Tem razão. Com esta vitória, fazendo correr essa tropa invasora, a situação fica mais sob controle, registrou Saldi. É verdade,
Só não sabemos até quando. Kuznan aproximou-se, ainda de semblante carregado, furioso consigo mesmo, por não ter como carregar a bateria da máquina fotográfica. Ficamos a nos olhar, emudecidos. Essa expectação de quem não sabe o que dizer, o que fazer, é um ato filosófico de reconhecer a existência. É um momento mágico de difícil definição. Sabemos quem somos e o que estamos fazendo, ou pelo menos qual é o nosso dever, mas não sabemos se consolamos, se fazemos uma avaliação, se tomamos esta ou aquela decisão. Estamos parados, perplexos, ouvindo as batidas aceleradas do coração, aguardando pela calmaria, pelo relaxamento da alma. Um início angustiante, tão rápido quanto um pensamento que se desfaz ao contato com outro, é substituído por uma euforia controlada, prelúdio de um descansar, de um desligar dos acontecimentos. É assim que me sinto. Quisera ficar por alguns minutos a mais neste estado de espírito e depois, com alívio, poder abraçar meus dois companheiros e dar por terminado nosso trabalho, cada um voltando à sua redação de origem. Entretanto, a realidade retornou fortemente, a me solicitar, e iniciamos a caminhada de volta ao bunker. Era preciso redigir, procurar um meio de remeter a matéria para o círculo exterior do cerco de Gramsci. De que maneira? Quem sabe um escritor famoso que tenha enfrentado o exílio por alguma circunstância não tenha a receita. De preparo difícil, bem sei, mas pelo menos uma receita, pois nem isso tínhamos. Na era tecnológica da informática, dos sinais de satélite, estávamos presos a uma máquina de datilografar portátil, um pequeno gerador de luz elétrica em seus últimos suspiros e sem carteiro para entregar a correspondência. A cidade estava sob um cinturão militar opressivo que se fechava lentamente. Nesse momento pensei nas crianças e lembrei-me de Anna Lukova. Capítulo 6. É tarde, vamos dormir. Tudo dói. Dói o corpo, escoriado, cansado. Dói a alma, desiludida. Estou sentado, a matéria jornalística feita, aguardando o momento de fechar o envelope com as fotografias feitas por Kuznan. Decidimos, por falta de condições técnicas, remeter as fotos num pendrive, um dos últimos, tudo dentro de um envelope lacrado. O dia avançou celere e o final da tarde domina a paisagem lá fora. Um vento frio incomoda, gelando as paredes, descendo um véu de tristeza para esconder a tragédia humana. A noite seria de expectativa. 2 estafetas a soldo mercenários sairiam com a matéria jornalística aproveitando a escuridão para escapar ao cerco, levando para o mundo a verdade dos acontecimentos. Essas verdades chegariam a seu destino. E, publicadas, teriam alguma consequência. E os estafetas voltariam. Trariam não apenas notícias, mas o necessário para também sobrevivermos e trabalharmos. É incrível esta situação de prisão que estamos vivendo. Com essas palavras, o experiente repórter inglês John Calbot deu início à nossa reunião de imprensa. Com seus mais de 50 anos de idade e pelo menos 30 de cobertura jornalística pelo mundo, tendo enfrentado diversas guerras, ele havia sido eleito nosso líder, mantendo a união do grupo. Calbot fumava muito, tinha os cabelos grisalhos penteados para trás e apresentava rugas espalhadas pelo rosto envelhecido por uma existência pouco amena, mas não era um inglês típico, desses que costumamos ver representados por caricaturas ou propaganda de televisão. Estava sempre vestido com calça jeans desbotada, camisa para fora, parecendo um artista plástico cheio de ideias. Esse era John Calbot, o homem da fala mansa, mas decidida. Conseguia harmonizar voz suave e melódica com atitudes enérgicas. Era a calma que impunha respeito. Nosso grupo contava 14 pessoas. Com o cerco realizado pelo exército, havíamos ficado igualmente sitiados, como a população de Gramsci.
Pela condição de estrangeiros e profissionais da imprensa, tínhamos mantido contato para obter liberação, mas a resposta fora muito clara. Quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava. A situação lembrava a Varsóvia da Segunda Grande Guerra. Mas era Grécia a guerra nacional, localizada, contudo, com profundas consequências políticas e econômicas. Em nome das relações internacionais, pelo seu equilíbrio, a guerra estava oficialmente ignorada. Caso doméstico para a solução entre quatro paredes. Pouco a pouco retiraram os meios de comunicação. Não tínhamos outra fonte de energia a não ser pequeno gerador movido a óleo, e o óleo somente através de inúmeros artifícios. As linhas telefônicas foram interrompidas e o equipamento de transmissão via satélite confiscado. Não havia computadores, requisitados pelos milicianos, os celulares estavam sem bateria ou foram também confiscados, e já escasseavam o papel, a fita da máquina de escrever, o lápis, o pendrive, que chegavam até nós exclusivamente através do contrabando. Somente a corrupção moral através do dinheiro, que escasseava, conseguia abrir o cerco, mesmo assim apenas para o transporte clandestino de mercadorias. Há 2 semanas não temos certeza se nosso trabalho está alcançando o mundo exterior. Estamos cercados pelo silêncio. Calbotti continuou sua palavra. A queda de Gramsci é visível aos nossos olhos. Os milicianos estão fazendo grandes esforços para manter as posições de defesa, mas a fragilidade é evidente, por isto precisamos nos manter unidos e prontos para uma negociação com o comando do general Rostov. Proponho que o nosso interlocutor seja o Zoldan. Todos de acordo. Ele levantou a mão, seguido dos demais, e foi eleito o representante político. Corríamos o risco de sermos presos e esquecidos por conveniência, provocando a figura do desaparecido. Nossas informações podiam não ser consideradas irrelevantes. Era o risco a que estávamos expostos e do qual não tínhamos como fugir. Após algumas considerações, encerramos a reunião, desligando o gerador por medida de economia. Um pequeno lampião ainda manteve a iluminação e a vigília dos que não estavam tão exaustos para se entregarem ao sono. Aproveitei para conversar com Calbotti. Estamos em péssima situação, não é mesmo? É verdade, Zoldan, péssima. Você acredita que conseguiremos falar com o general Rostov? Ele sorriu, enquanto lançava os pés sobre a mesa. Não conheço esse general, nunca tive a oportunidade de estar com ele, mas acredito que sua famosa linha dura não chega ao extremo de nos desconsiderar. Entretanto, lembrei, se vamos conversar, precisamos de algo com que barganhar. E você, Zoldan, especialista em análises internacionais, sabe o quanto isso é importante? Sei, sim, mas não basta saber, temos de ter algo concreto. E temos. Temos nossas reportagens. Mas nem sabemos onde elas estão. Não sabemos se chegaram ao seu destino, se foram publicadas, argumentei. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Pois é isso, Zoldan. Pense bem. Não temos certeza, motivo pelo qual podemos negociar. Quando formos presos, se isso acontecer, nosso trunfo serão as matérias jornalísticas que não estarão conosco, mas em trânsito. Se ele nos prender, terá de dar contas do nosso paradeiro, e explicar as denúncias contidas nos relatos, fotos e depoimentos. Um diálogo baseado em suposições. E não é esse o jogo que o bom político sabe fazer? Deixando de lado aquela irreverência do artista e se ajeitando na cadeira, Calbotti inclinou-se para mim e, bem ao modo inglês, sussurrou. A vida, meu caro, é um jogo político. Procuramos nossos colchões, pois nada mais havia a ser dito. Mergulhei em 1000 pensamentos, sem conseguir conciliar o sono.
Desta vez estava fora do gabinete de redação, onde confortavelmente escrevia sobre problemas internacionais. Agora vivenciava diretamente um deles. É a minha primeira vez, e concluo que nenhum dos meus pensamentos me parecem ser o melhor para transformar o analista em verdadeiro político. Não fui preparado para essa função, não a escolhi e também não posso recusar. É estar sem ser. Aprender no exercício direto. Tentei me acomodar o melhor possível. O corpo no colchonete e a alma em nova função. Não foi fácil, diante da constatação que a falta de água provocava o meu terceiro dia sem um banho decente. Não dizem que a Terra é um verdadeiro planeta água? Que a água é necessária para o organismo humano? Que adianta pensar nessas coisas agora? É melhor dormir e sonhar. É o que posso fazer. Com a semi-escuridão do ambiente e o cansaço das tensões daquele dia, adormeci rapidamente. E sonhei. Um sonho onírico, ideal, misto de realidade e desejos, num clamor por algo mais do que a realidade fria e miserável que estava experimentando. Sonhei e voei, como se minha alma, se aquela existe, pairasse acima de todas as sensações físicas, mas um voo sem asas, um deslocamento sem que pudesse localizar a maneira como acontecia, mas com uma certeza. Alguém estava comigo. Vi-me, de repente, em local iluminado suavemente, uma espécie de salão não muito grande, mas do qual pouca coisa distinguia. Um homem, semblante calmo, sereno, em pé, olhava-me. Sentia-me confuso, sem saber onde estava e quem ele era. Ele sorriu e dirigiu-me a palavra. Não te preocupes, tudo será esclarecido no seu devido tempo. Acredite, nada está perdido e nada acontece sem a permissão de Deus. A menção sobre Deus me fez estremecer. Estaria numa igreja ouvindo um sacerdote. E o que estaria fazendo naquele ambiente, eu que nem religioso era, e ainda mais para ouvir falar de um ser em que não acreditava. Não acreditas nele, mas isso não tem maior importância, pois ele acredita em ti, e dia virá em que tu entregarás a vida a ele. Como? Eu não entendi o que se passava. Então aquele homem havia penetrado meu pensamento. Que mágica era aquela? Atordoado, sem compreender a situação, continuei apenas ouvindo. Este encontro é breve. Há tempos venho te auxiliando, mas somente agora deixaste o coração ser tocado pela realidade da vida humana, sensibilizando as fibras mais profundas de tua alma. É natural estares confuso, com sentimentos díspares, mas em breve tudo começará a ter resposta. Quando acordares, lembra-te que somente o amor pode nos conduzir a condições melhores de vida, e com ele é que podemos remover as montanhas erigidas pelo egoísmo e pela indiferença. Mal terminou de falar e sua figura se esvaneceu à minha frente. Não sei se algo mais aconteceu, é o que recordo. Como é estranho ouvir falar sobre Deus e o amor. Por que isso aconteceu comigo? Capítulo 7. Um novo sentimento. Acordei às 6 da manhã, incrível, mas a bateria do meu relógio ainda funciona, com a artilharia despejando sobre a cidade uma chuva de bombas, anunciando o exército do general Rostov pronto para mais uma investida. Uma explosão mais próxima fez tremer as paredes do porão transformado em refúgio, e todos acordaram. Será que esse general não me deixa sequer dormir em paz? Gritou Kuznan, sentado ao colchão. É melhor você o abençoar por ter feito funcionar o serviço despertador. Era Talbot, encostado à parede, fumando tranquilamente. Como você pode ficar nessa calma quando esse general está mandando sobre nós sua artilharia? Esse general. E Kuznan voltou a usar seus palavrões, para meu desgosto. Antes que Talbot respondesse, resolvi interferir na conversa, incomodado com o palavrório inútil e desconfortável, pelo menos para mim, de Kuznan. Arri,
será que pelo menos uma vez na vida você pode falar sem usar esses palavrões? E o que eles têm de mais? Respondeu de semblante alterado. Você quer dizer o que eles têm de menos, porque eles não têm conteúdo que preste e fazem me sentir mal. Sem essa, Zoldan, o que faz mal é hambúrguer mal passado. Todos riram do trocadilho de Kuznan, e a conversa terminou sem ao menos ter sido desenvolvida. Já esperava por isso. Sempre que seus interesses estavam ameaçados ou contrariados, Kuznan fugia do assunto com expressões bem-humoradas, isso quando não mostrava seu lado bonachão de americano tipicamente fast food televisivo. Está certo, Kuznan, nossa conversa fica para outra ocasião, terminei. A única água que possuíamos estava dividida. Uma parte num tonel para nossas necessidades de higiene. A outra parte ocupava algumas garrafas para saciar a sede. Ambas racionalmente controladas, tendo cada um seu próprio copo ou caneca. Era possível que ainda durasse 1 ou 2 dias mais. E depois? O caos na cidade era tão grande que dificilmente encontraríamos água e comida com facilidade. O sucateamento do hotel havia dado tudo o que podia. Agora, despensa e cozinha estavam vazias. Pensei nas crianças mantidas por Ana e Tânia. Como estariam? Artilharia. Não, é melhor não pensar mais. Pensamentos negativos atraem acontecimentos negativos, como afirmava minha mãe. Propus a Saldi e Kuznan voltarmos a procurar as crianças e suas 2 professoras. Saldi olhou-me com certa reprovação, enquanto Kuznan deixava transparecer um ar de indiferença. Você deve estar louco. Como vamos sair com esse tiroteio lá fora? Indagou-me Saldi, querendo desencorajar-me. Esperamos a artilharia cessar, e então poderemos sair, respondi. Mesmo assim, Zoldan, é muito arriscado, voltou a argumentar. E nossa função não inclui assumir riscos. Retruquei, na tentativa de convencê-lo. A verdade é que estava determinado a sair, mas não possuía coragem suficiente de empreender sozinho essa determinação, o que me motivava a tentar convencê-los a me acompanharem. O medo é como um vírus instalado no organismo, do qual começamos a sentir os efeitos, mas como não é visível aos olhos alheios, disfarçamos, aparentando boa saúde e tranquilidade. Vestimos, então, a capa da coragem, transmudados em super-heróis, mas fazemos questão de estarmos acompanhados, não para que registrem nossos feitos, mas para que nos amparem na hora do medo, ou, o que é pior, na hora que nos acovardarmos, de tal maneira a entregarmos nossa fragilidade à exposição pública. Saldi não era pessoa fácil de ser convencida, e contra-argumentou. Assumimos riscos, sim, mas calculados. É o que estou propondo, meu amigo, um risco calculado. Só vamos sair depois que a artilharia cessar seu ataque. Saldi, mesmo assim, ainda continuava relutante. Não sei. E você, Kuznan, que me diz? Quem pudesse olhar a cena pelo lado de fora, espectador em plateia de cinema, estabeleceria sem dificuldade 2 tipos humanos indisfarçáveis na sua diversidade. Regian Saldi tinha o jeito clássico do europeu no vestir, falar e na gesticulação. Mais sério e introvertido, nada tinha de comparável a Kuznan, que nos observava mascando chiclete. Na verdade, a falta de usava pedacinhos de madeira, mãos no bolso da calça jeans, ar de pouco interesse, cabelos desalinhados e, como um bom gordo de 100 quilos, pois que não o tratávamos como obeso, camisa xadrez saindo pelos lados. Era mesmo um americano típico. Se a notícia está lá fora, é lá que devemos estar, respondeu, sem cruzar seu olhar com o nosso. Essa resposta de Kuznan surpreendeu-me pelo seu profundo sentido.
Um repórter longe do acontecimento que gera notícia é como um artista distante do público que o aprecia. O contato com o público é mesmo imprescindível, sob pena de se realizar um trabalho desconectado da realidade, sem o alcance de seu objetivo. Estas considerações levam-me a rever o trabalho que produzi nos últimos anos, fazendo análises impessoais, de quem está olhando pelo lado de fora, nem mesmo pela janela, ou pela tela do computador. As ruas nunca foram meu mundo, nunca fizeram parte do meu cotidiano. De casa para a redação, da redação para o restaurante, do restaurante para a casa. Passeios. Apenas culturais. O mundo. Pela tela da televisão, pela leitura do jornal, pela internet, ou mesmo pelo rádio. Sempre fui arredio a viagens, principalmente as internacionais, especializando-me em fazer análises de acontecimentos mundiais sem quase nunca ter saído do escritório residencial ou da empresa. Apenas um padrão moderno, facilitado pela tecnologia. Em parte, sim, mas também o cômodo apagar dos sentimentos para uso da razão fria, calculada, garantindo a crônica correta, ajustada aos padrões que fazem o sucesso. Sou um jornalista politicamente correto, estudo. Não, essa consciência mais aguçada, acusatória, não para nessas considerações de ordem profissional. Diante do quadro real da guerra e do menor valor da vida humana, colocada em risco minuto a minuto, dou-me conta de que minha vida pessoal pouco tem de encantadora. Meus relacionamentos são superficiais. Pensando bem, mal conheço os moradores do edifício em que está meu apartamento. Quem são meus vizinhos? Minha reflexão durou o tempo exato em que eu e Cusnão ficamos olhando para Saudi, aguardando sua resposta. Ele, pensativo, passou a mão pelos cabelos e, depois de ficar com a cabeça baixa, olhar fixo no chão, encarou-nos, colocando um sorriso nos lábios, decidindo. Está certo, sairemos depois que a artilharia cessar. Comunicamos nossa intenção a Talbot, que a passou para o grupo. Todos estavam abatidos e sem disposição para mais uma aventura, além do que faltavam recursos técnicos para a ação jornalística. Meus companheiros sentiam a proximidade do fim e queriam aguardar o evoluir dos acontecimentos sem correr riscos. Ficou decidido que sairíamos em nome de todos, fazendo uma espécie de reconhecimento da situação externa. Acabávamos de receber a escalação para a equipe de reportagem. Subimos as escadas de acesso ao saguão do Hotel Glinka e deparamo-nos com a portaria semi-destruída, provavelmente por um morteiro míssil, talvez aquele que estremecera as paredes do nosso bunker. O silêncio dominava a paisagem. Os canhões haviam silenciado. O tapete vermelho que levava até o balcão da recepção estava salpicado de estilhaços de vidro, pedaços de cimento e tijolos. Resolvemos subir ao primeiro andar para conseguir uma visão panorâmica. A escada, bastante larga, com piso de mármore, apresentava um tapete aveludado em tom pastel, uma característica do Hotel Glinka. Entramos no escritório da administração e fomos até a janela. Reparei que as mesas estavam semi-vazias, eram feitas de madeira maciça, nobre, provavelmente do início do século XX ou anterior. Pela janela observamos ao longe grossos rolos de fumaça. Meu Deus! O que será que eles atingiram? Não sei, uma fábrica ou algum depósito, respondi. Que outra resposta poderia fornecer a Kuznan? A Praça Tchaikovsky estava mais destruída, e até mesmo um pequeno prédio que resistia heroicamente havia sido derrubado. Saudi tomou da palavra, com a voz emocionada. É um verdadeiro milagre estarmos vivos e o hotel não ter sido derrubado. A orquestração do general Rostov fora de uma competência devastadora. Os acordes distoantes de sua artilharia atingiram indiscriminadamente, sem trégua, madrugada adentro, toda a cidade. Procuramos pelos guardas nacionalistas e, até onde podíamos divisar,
Nenhum sinal dava conta do paradeiro deles. De súbito, um alarme tocou em minha consciência e, como uma equipe de emergência, corremos para a rua, tomando a direção da rua Balakirev. Sim, as crianças, as professoras Ana e Tânia, como estariam? Esquecemos os perigos e entramos pela Avenida Shostakovich em carreira desenfreada. Demos de encontro com alguns soldados, provocando enorme confusão. Alguns tiros foram disparados, enquanto eu me jogava no chão, procurando me proteger, ficando por rápidos segundos totalmente desnorteado, até ouvir uma voz conhecida. Parem, parem. São jornalistas, cessar fogo. Estava lívido, suando frio. À minha frente um soldado de fuzil em punho apontava para Saldi. Que loucura é esta, Zoldan? O que você está fazendo aqui? De pé, empunhando uma metralhadora, o tenente Andrei disse que não esperou minha resposta. Puxou-me com força pelo casaco, colocando-me de pé, dando-me ordem ríspida. Volte imediatamente ao abrigo. Não posso, balbuciei. Como não pode? Nós quase os matamos. Não há ninguém nas ruas a não ser soldados em luta, e você diz que não pode obedecer ordens? Nunca vi o tenente assim transtornado. Logo ponderei que a situação da Guarda Nacionalista estava crítica, e falei aquilo que me pareceu mais lógico no momento. Somos jornalistas. Andrei pareceu se controlar e soltou meu casaco. Ele estava furioso, mas tinha uma missão mais urgente e importante a cumprir do que discutir comigo. Que seja, mas tenham cuidado. A cidade está sendo invadida de vários pontos e a situação está sem controle, e depois de um respirar profundo, selou nossa conversa. Boa sorte. Sem me dar tempo para mais uma palavra, assumiu o comando e desapareceu com seus soldados por outra rua. Ficamos parados, respiração ofegante, colocando os pensamentos no lugar e dominando as emoções. Daí em diante caminhamos com mais cautela, devagar, até chegarmos ao quarteirão que nos interessava na rua Balakirev. A cidade estava deserta, ouvindo-se tiros de vez em quando, ainda distantes. Imediatamente procurei visualizar a casa-orfanato e fiquei imensamente aliviado quando a vi em pé, sem nenhum sinal de destruição. Graças a Deus! Exclamei. Deus! Qual o significado dessa palavra pronunciada por meus lábios? Que sentimento fora esse a se traduzir por essa expressão? Quando houvera pensado, mais profundamente, sobre a existência desse ser, e porque agradecia a ele. Não deveria agradecer a péssima logística de Rostov, ao seu comando desvairado e não certeiro? Acaso Deus houvera desviado algum morteiro de seu alvo? E o acaso existiria? Quantas perguntas sem respostas! Os sentimentos pareciam vivos, aguçando minha sensibilidade e, até chegarmos ao prédio, os pensamentos se cruzaram inúmeras vezes sem nenhuma harmonia, igual a uma orquestra sem regente. Lembrei mais uma vez da figura de minha mãe, desta vez voltando do culto religioso na igreja, e suas palavras de encorajamento da fé, tentando ensinar-me algo de sua crença. Filho, lembra quando em criança você me acompanhava à igreja? Lembro, minha mãe. E quando você optou por um caminho alheio à religião, como eu respeitei sua decisão. Sim, mãe, a senhora nunca tentou me convencer do contrário. É verdade, mas também é verdadeiro que nunca deixei de conversar com você a respeito da religião e da fé, não é mesmo? É sim. Aonde a senhora quer chegar? Hoje você está formado e exerce sua profissão. Um dia vai perceber o quanto é importante acreditar em algo mais do que o simples viver. Quando esse dia chegar, lembre-se dos meus exemplos de fé, das nossas conversas, e pondere se o meu sentimento religioso não é mais lógico e racional do que sua crença em nada.
Quando as circunstâncias são adversas é que percebemos as nossas fragilidades, e o quanto é bom termos a certeza de alguém maior velando por nós. Na época apenas registrei mais essa conversa com minha mãe. Algum tempo depois ela morreu. Senti-me frágil. Era o último parente mais próximo com quem partilhava meus desejos, minhas angústias, enfim, meus sentimentos. Entretanto, superei a saudade e a solidão com o trabalho, e assim a vida continuou. Eu tinha um bom emprego, uma casa própria, um carro, amigos, vivia numa sociedade bem organizada, sem maiores problemas, o que facilitava a readaptação. Não senti falta de uma crença religiosa. Talvez minha mãe estivesse errada. Agora durmo num colchão colado a um chão duro de cimento. Tenho um emprego, mas não vejo a cor do salário. Ando a pé entre destroços, e corro risco de vida a todo momento. Não sei como é tomar um banho completo há dias. Vejo pessoas morrerem à minha frente, e choro um pouco mais a cada dia que passa. Tenho amigos, não sei até quando, talvez até a próxima esquina. Consigo agora me concentrar num único pensamento. Como estou frágil. Rápido, para dentro. Não sei dizer quem foi o primeiro a entrar e nem quem anunciou nossa chegada, mas era evidente a preocupação de Tânia ao nos introduzir o mais rapidamente possível no porão. Ela nos abraçou, comovida. Vocês estão bem? Perguntou. Na medida do possível, sim, estávamos bem, pelo menos fisicamente. Emocionalmente não poderia falar nem por mim, nem pelos meus colegas, mas se não estávamos moralmente feridos, estávamos abalados, com toda certeza. As crianças deixavam transparecer através de seus semblantes uma terrível angústia, um terror pálido causado pela expectativa da vida acabar numa explosão, em plena noite, sem ao menos receberem um aviso prévio, e caso isso acontecesse, morreriam sem saber o motivo. Eram apenas crianças sonhando em crescer e entender a vida. As abraçamos, procurando transmitir coragem e esperança, que eu já não sabia se tinha. Esse contato deixou-me renovado. Essa esperança que transmitíamos era também o que recebíamos delas. Pela primeira vez me ocorreu que talvez o jornalismo para mim não fizesse mais sentido, pelo menos não o que vinha exercendo. Ele deveria ser substituído pela solidariedade humana, pela atitude de salvaguardar aquelas vidas inocentes, futuros homens e mulheres, se sobrevivessem. Crianças que, superados os traumas, poderiam no futuro corrigir os rumos da sociedade. E quem daria proteção? Nós, naturalmente. Eu, Saudi e Kuznan. Mas nada disse aos meus companheiros. Alimentando essa ideia apenas no íntimo, resolvido a esperar o melhor momento para conversarmos. Ana apareceu, em pé, apoiando-se na parede do quarto. Somente 2 lampiões iluminavam o ambiente e não pude observar o quanto ainda estava abatida. Deixei as crianças e fiquei à sua frente, observando-a. Ainda bem que você voltou, disse-me. Não poderia deixá-la. E nem as crianças. Ajudei a sentar-se à beira de uma cama e logo todas as crianças a rodearam. Isso lhe fez muito bem, porque os afagos fizeram um sorriso corar suas faces. Dirigiu-me um olhar de gratidão e ternura que me invadiu o íntimo. O coração não fala, não conversa, não traduz em palavras suas batidas descompassadas, mas sente e transmite esse sentir de algum modo. Eu sabia que ele estava me transmitindo um recado, mas qual? Também sorri, corado pela timidez,